E eu gostaria de pedir que você abrisse, porque nós vamos usar como pano de fundo essa história. Em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo de número 30, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Mas eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta, se você está com a Bíblia física, porque a gente ainda vai fazer menção desse texto. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler o texto, vamos orar, pedir graça a Deus para a exposição. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta, ou seja, Ziclague, ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, eram seus valentes, com certeza, seus guerreiros. Ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um deles por causa de seus filhos e das suas filhas. Eu gosto desse final, irmãos, como eu gosto de Davi, os irmãos sabem. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Bênção, não é? Animou-se. Mas para seu ânimo foi preciso a intervenção do Deus eterno e poderoso. Ore comigo. Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui, ó meu Deus, nessa noite. Por todos os momentos desse culto tão lindo, tão abençoado. Por tudo que o Senhor fez nesse final de semana, Deus, eu sou profundamente grato. Eu creio que os meus irmãos também. E agora nós estamos, Senhor, encerrando esse congresso, que tanto edificou e abençoou nossas vidas. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor me ajude a expor, ó Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor pôs no meu coração, a respeito de família. Que sejamos, Deus, nessa noite, se o Senhor quiser confrontar a gente, como o Senhor confrontou ontem à noite e hoje pela manhã, que o Senhor faça. O Senhor é Deus, o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser renovar, Senhor, a nossa esperança, faça isso, nós pedimos em nome de Jesus. Se o Senhor quiser fazer com que a gente reavalie conceitos e valores, também nessa noite, faça, Senhor. Então somente fale ao nosso coração em nome de Jesus. Então somente ministre na nossa vida em nome de Jesus.
Ó Deus, nós precisamos ser cada dia, Senhor, edificados na rocha, desafiados ó Deus, confrontados pela Tua palavra. Eu te peço isso, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, com a ajuda de Pedro, eu desafiei Pedro bastante hoje. Ele olhou para mim, quando eu disse: olha Pedro, eu não vou dar sinal para você passar os slides, então você vai ter que prestar muita atenção no que eu estou falando, para você ir passando os slides aqui, para que os irmãos vejam os pontos. Na verdade, a pregação de hoje é um pouco diferente. Na verdade, ela é meio que uma palestragem, uma mistura de palestra com mensagem, ou uma mensalestra, né? E eu dei o título de ações e atitudes que podem abençoar nossas famílias. Nós vamos falar, primeiramente, daqui a pouco, sobre alguns ataques que a família, de um modo geral, meus irmãos, e obviamente nós não vamos falar de todos os ataques, porque não daria tempo de tantas frentes que nós temos como inimigos atacando. Então foi necessário que eu selecionasse algumas áreas, e depois nós vamos falar do principal, que são as nossas atitudes, que são as nossas ações, para que a gente tenha um casamento, para que a gente tenha uma família abençoada, edificada. E eu comecei exatamente com esse texto, e essa história que Davi e seus guerreiros, e a cidade que ele morava, e o que ele passou, exatamente porque, na minha visão, ela remete a uma dramaticidade, a um estado de calamidade muito grande, a um estado de preocupação muito grande. A Escritura Sagrada nos diz que Davi, naquele momento, ele era tipo mercenário, ele não estava a serviço de Israel, mas nesse momento Davi prestava seu serviço como missionário aos filisteus. E Davi fez algo que eu compreendo que militarmente, tem muito militar aqui na igreja, é uma coisa muito complicada, porque Davi pegou todos os seus valentes e saiu para prestar um serviço aos filisteus. Ele foi prestar um serviço à nação filisteia, e ele deixou a sua casa, ele deixou a sua cidade desguarnecida. Ele poderia ter selecionado alguns homens valentes e dito: fiquem aqui, guardando a nossa cidade, guardando as nossas famílias. Mas ele não fez isso. Ele, como um grande militar que foi, e nós sabemos muito bem disso, quando ele começa a prestar serviço a Saul, das suas grandes vitórias, das suas grandes conquistas, eu não tenho dúvida que Davi era um grande estrategista militar, que sob a mão de Deus conquistou e conseguiu muitas vitórias. Mas nesse momento, a meu ver, ele cometeu um erro militar muito grande. Ele deixou a cidade desguarnecida. E o autor deste livro, ele diz que os amalequitas encontram a cidade desprotegida, encontram a cidade desguarnecida, e eles vêm com ímpeto. Eles queimam a cidade, eles não matam ninguém, é claro o texto, mas ele deixa talvez somente os inválidos, os velhos, mas as mulheres da cidade e os seus filhos, eles foram levados, e eles queimam a cidade. Eu creio que é por ser historiador, às vezes eu falo sobre isso. A minha mente é uma mente que
Eu não sei se os irmãos são assim, mas quando eu leio essa história, eu entro dentro da história, eu imagino, porque os filisteus dispensaram o serviço dele. Um dos príncipes filisteus gostava de Davi, mas os outros príncipes disseram: olha, esse homem é judeu. De repente, e os filisteus estavam em luta com Israel. De repente esse homem muda e na batalha ele se coloca do lado de Israel contra nós. Nós não queremos mais o serviço desse homem. E aquele príncipe filisteu que gostava de Davi, disse: Davi, os outros príncipes não querem mais o seu serviço. E ele vai para casa. Mas quando ele chega, eu fico imaginando a cena, ele se aproximando da sua cidade, da sua vila, e vendo a fumaça subindo, irmãos, eu fico imaginando o que passou no coração de Davi e daqueles guerreiros que estavam com ele. Eu imagino que esses camaradas foram tomados de terror, foram tomados de medo do que tinha sucedido. Era como se você tivesse chegando na sua casa e você visse muitas ambulâncias passando e indo em direção à rua que você mora, ou condomínio que você mora. Eu penso que você poderia ser tomado por esse temor, por um certo medo. Toda vez que eu falo sobre esse tema e prego sobre isso, eu me lembro de uma experiência dolorosa que eu passei. Eu acho que eu já contei aqui, mas como o público se renova, os mais novos vão ouvir pela primeira vez, os outros de novo. Que eu me lembro que eu estava numa visita, só fui eu, a uma família da igreja, de manhã, e aí eu liguei várias vezes para a Denise, que estava em casa. A gente morava na Maria Lacerda, e ela não atendeu o telefone. Não atendia, eu liguei várias vezes. Eu disse: meu Deus, ela não está atendendo. E aí eu me despedi daquela família, orei, entrei dentro do carro, e comecei a orar. Dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz que o homem que teme ao Senhor não teme mais notícias. Meu Deus, me ajude. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu digo que a vocês, que naquele momento, eu não sei se foi uma seta do cão, ou foi fragilidade da minha fé, eu comecei a pensar que Denise tinha tido alguma coisa. E aí eu corro para casa, chego em casa, ela tem fechado tudo, e eu chamei no portão, bati, nada. Aí eu fui na janela da sala, bati, mas irmão, eu disse: Denise, eu comecei a gritar, irmão, achando que Denise tinha tido um troço, ou morrido. Meu coração ficou numa angústia. É algo mais ou menos parecido. Eu estou só dizendo essa história para os irmãos entenderem a angústia daqueles homens. A Bíblia diz que eles se angustiaram e choraram até perder as suas forças. E quando eu leio esse texto, esses homens eram homens forjados para o combate. A Bíblia mostra que eles eram guerreiros, era aquela galera que se ajuntou a Davi lá na caverna e que se tornaram os valentes de Davi, os guerreiros, a tropa de elite dele. E eles estão tomados de medo, de terror, de amargura, de choro. E diz que eles choraram até perder as suas forças. E eu fico pensando, o que é chorar até perder as forças? Um homem valente, um soldado, um guerreiro, mas perderam suas mulheres, perderam seus filhos e começaram a chorar até perder as suas forças. E de repente eu escuto uma voz lá dentro: Oizinho, que é assim que ela me chama. Eu disse: Dene, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela abriu a janela, com os olhos inchados de dormir. Disse: meu amor, você está viva, glória a Deus. O que aconteceu? Ela: tomei um remédio e me deu um sono muito grande. Eu disse: abre essa porta, pelo amor de Deus. Eu terminei a história, né? Eu não tinha terminado a história. Irmãos, permita-me fazer uma comparação dessa história de Davi e seus valentes com o que está acontecendo hoje em muitos casamentos e em muitas famílias.
Eu posso dizer a vocês, irmãos, com a experiência pastoral que nós temos, que muitos casamentos e muitos lares em nossos dias, o inimigo que nós temos. Nós vimos hoje de manhã, o pastor Davi falou de 3 grandes inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. Eu não vou falar aqui sobre a carne hoje, mas eu vou me deter mais sobre o mundo e o diabo. Vamos dizer, os inimigos que nós temos. Eles têm atacado com toda a sua força. Eles têm atacado com todo o ímpeto. A Bíblia diz que os amalequitas deram com ímpeto sobre a cidade de Davi. E os nossos inimigos, irmãos, eles têm atacado com todo o ímpeto muitos casamentos e muitas famílias. Eu penso que muitos lares, irmãos, sob este ataque, eu tenho o triste pressentimento que estão vivendo um verdadeiro caos. Alguns casamentos e famílias enfrentam crises agudas, algumas vezes são crises graves entre pais e filhos, às vezes entre os cônjuges, às vezes as crises são com outros parentes distanciados, brigados, que não se falam, por alguma coisa, a união foi quebrada, os vínculos foram quebrados, os inimigos atacaram, talvez até coisa da carne mesmo, porque, por exemplo, orgulho é coisa da carne, não há espírito de orgulho. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer: espírito do orgulho, demônio de orgulho, sai, porque não é espírito de orgulho, não é demônio de orgulho. Orgulho é obra da carne. O orgulho nos faz a não pedir perdão. O orgulho nos faz a não liberar perdão. É carne. A gente não pode dizer que é o diabo que está fazendo isso, é carne muitas vezes. A carne é um inimigo muito forte que nós temos. E eu penso que muitas tragédias que nós enfrentamos, lutas que nós enfrentamos, elas se localizam exatamente na nossa carne. É o que nós chamamos de carnalidade. A gente não submete a carne ao senhorio de Jesus Cristo. Eu continuo dizendo, irmãos, eu não tenho dúvida disso, que o maior problema da humanidade é exatamente seu sentimento de independência. O sentimento de independência foi que levou os nossos primeiros pais a pecarem. Foi o desejo de se tornarem livres. Eu não quero estar debaixo da autoridade desse Deus, eu quero ser igual a Ele, eu quero crescer igual a Ele. Esse é o grande pecado. A desobediência de comer o fruto proibido já é a consequência de algo que se inflou no coração. E eu, amados irmãos e amadas irmãs, vou lhe dizer só um dado preocupante. É o número de divórcios no Brasil, que já era muito grande, e tem se tornado assustador. E nesse período de pandemia, não sei se vocês leram, mas o número de divórcio cresceu assustadoramente. E os especialistas na área de família dizem que exatamente porque a família passou muito tempo junto, os cônjuges passaram muito tempo junto, e aí começou a ver as vulnerabilidades, as fragilidades, as carnalidades, e aí era crise. E eu fiquei pesquisando sobre isso, com o coração muito entristecido, porque em alguns sites referenciados aqui, evangélicos no Brasil, existe a notícia de que o número de divórcios entre casais evangélicos hoje é similar ao dos casais que não são evangélicos. Irmãos, eu escuto isso com muita tristeza. Eu estou falando de divórcio, porque
eu nasci dentro de... Não vou nascer dentro da igreja não, né? Eu me lembrei hoje do pastor Davi, né? Igreja não é uma maternidade não, mas eu fui criado por pais piedosos e cristãos na igreja presbiteriana, que meu pai já era filho de presbiteriano. Então, eu fico pensando que a gente não ouvia falar de separação. Quando eu era adolescente, jovem, a gente não ouvia falar de separação de casais. Meus irmãos, era um negócio raríssimo. E falar de divórcio era como se fosse um pecado terrível. Mas hoje eu estou dizendo a vocês aqui que, por pesquisas, os pesquisadores chegaram à conclusão que hoje não há mais diferença. O número de divórcios entre casais cristãos evangélicos é o mesmo dos outros setores da sociedade. E aí, amados, eu quero analisar resumidamente. E aqui eu vou ser muito rápido, para a gente focar naquilo que para mim é o mais importante nesse sermão. Eu queria citar alguns ataques que eu penso que os nossos inimigos têm feito contra a família e os casamentos. Primeiramente, primeira coisa que eu vejo é que existe em alguns casais, em algumas famílias, a falta de temor, eu não tenho dúvida disso, e a incompreensão no que se refere à visão divina do que é a instituição familiar. E eu digo aos jovens que são noivos dessa igreja, eu digo aos jovens que têm um namoro já, se preparando para casar, não casem com essa dúvida no coração. Se você não compreende a visão do que é casamento, do que é família, você precisa compreender isso primeiro. Porque como pastor, a coisa mais dolorosa que bate no meu coração, eu me refiro a casamento e família, é quando eu recebo um casal no gabinete pastoral, em crise, e eles chegam para mim, pastor, e dizem: pastor, a gente quer separar. Meus irmãos, isso é uma frase, sinceramente, a meu ver, com raríssimas exceções, porque a Bíblia tem uma exceção, nós sabemos disso, para o divórcio, que não era algo que estava no coração de Deus, e que Jesus deixa muito claro que nasceu no coração dos homens, porque Jesus diz, pela dureza do coração dos homens. Dureza do coração dos homens significa orgulho, egoísmo, vaidade, falta perdão, falta temperança, falta humildade. Pelo orgulho dos homens, pela vaidade dos homens, pela dureza dos seus corações, Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Mas Jesus deixa claro, o divórcio só pode ser concedido quando uma das partes for traída. E essa parte traída está livre para contrair novas núpcias. Mas a outra parte, não. Se ela casar, ela vai estar em adultério. Então, meus irmãos, separação e divórcio entre nós que somos casais cristãos evangélicos deveria ser uma coisa que não poderia ser pensada. Mas eu volto a repetir, em alguns casos é nesse caso, e mesmo nesse caso, existe a possibilidade de perdão, existe a possibilidade de reconciliação, existe a possibilidade de uma restauração. Mas o que eu sinto é que muitas famílias perderam o sentido que o casamento não é uma instituição divina. Parece que o casamento é uma instituição qualquer, e ela pode ser desfeita a qualquer momento. Nós temos que entender, amados e amadas, que o casamento e família nasceu no coração e na mente de Deus. Nós temos que entender isso. A segunda coisa, irmãos, eu não quero dar aula de filosofia para vocês, isso eu penso que só uma palestra deveria
ser dada sobre esse segundo ponto, porque essa é uma área que, sinceramente, eu gosto muito, eu estudo bastante, que é a pós-modernidade, que alguns já dizem que a gente não está mais na pós-modernidade, mas na hipermodernidade. São os ataques ferrenhos dos nossos inimigos pelos fenômenos da pós-modernidade. E aí, amados, eu não tenho dúvida de que alguns ataques que nós sofremos enquanto família, vêm exatamente desta cultura pós-moderna que nós vivemos. E eu enumerei pelo menos 4, mas poderia ser mais. Um dos grandes ataques que eu vejo da pós-modernidade na família é o individualismo. Vocês não estão vendo aí, porque a letra está escura. Mas o individualismo é a crença baseada, é filosófico isso, é cultural. É a crença baseada em que o homem tudo pode, desde que tenha vontade, talento e capacidade. Você pode tudo. Eu não tenho dúvidas que o individualismo leva ao secularismo. Eu posso tudo. Ele leva ao mundanismo. Eu posso tudo. O segundo é o subjetivismo. E eu acho que esse aqui é um dos piores. É uma doutrina filosófica que afirma que a verdade é individual. Cada sujeito tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, Denise tem a verdade dela, que se liga à próxima, que é o relativismo, que prega que tudo é relativo, que não existe a ideia de absoluto. E quantas vezes, irmãos, a gente está relativizando aquilo que é absoluto da parte de Deus? Eu relativo, por exemplo, a ideia de uma separação, quando eu digo, mas todo mundo faz isso. Isso é permitido, a sociedade faz. A justiça nos dá esse direito, a lei nos dá esse direito. Isso é relativismo. Relativismo, irmãos, leva a uma vida de liberalismo moral. Porque eu começo a perceber e notar que algumas coisas que eu achava que era pecado, agora para mim é uma coisa comum. Eu posso beber? Afinal de contas, a Bíblia não condena, só condena a embriaguez. Isso dá uma discussão boa, né? Dá uma discussão boa. Quem quiser discutir comigo, vamos bater um papo. Eu posso assistir um seriado que tem umas cenas meio pesadas de sexo, que vai fazer mal para mim, não. E eu dizia a Denise ontem, voltando da casa da minha filha, Denise, homens e mulheres, jovens e adolescentes, têm sido hoje seduzidos pelo streaming. Porque, amados e amadas, o que algumas séries e filmes apresentam em termos de sensualismo, pornografia, e muitas vezes os crentes estão se assistindo sem nenhum problema. Eu me lembro de um livro que eu li, Quem é Você para Julgar? Eu nunca esqueci desse livro, eu dei um curso com esse livro aqui na igreja, e aí tinha um capítulo sobre como julgar entretenimento, de um teólogo chamado Erwin Lutzer. Aí ele faz uma pergunta que eu achei relevante, ele disse, para você saber se aquilo que está passando, você pode assistir, faça a seguinte pergunta: você chamaria Jesus para sentar ao seu lado e assistir aquilo que você está assistindo? Se a resposta é não, então não assista, porque não é para você. Se a resposta é sim, então assista. Se você não se envergonharia, por Jesus estar do seu lado assistindo aquilo, então está na bênção.
Mas se você teria vergonha, não assista, pois com certeza isso é pecado. E finalmente, amados, o hedonismo, que é uma doutrina filosófica, eu acho essa tem atacado terrivelmente as famílias, filosófica e moral, que afirma que o prazer deve ser o bem supremo da vida humana. O que eu preciso é gozar a vida. O que eu preciso é ser feliz. O que eu preciso é ter sucesso. E eu fico impressionado que como o humanismo, novamente, tem ressurgido nesse século, tem elevado o homem a esse desejo de ser a estrela, a esse desejo de poder tudo, a esse desejo de ter muito prazer, e isso entrou na igreja. Eu dou um exemplo clássico disso que para nós, a gente talvez nem perceba. É aquela coisa mais ou menos assim: você gostou do culto hoje? Ou seja, você se sentiu alegre com o culto hoje? Eu acho que o pastor hoje não estava muito inspirado. Eu não gostei desse louvor. Foi muito bom, não. Não é você que tem que gostar do culto, querido. A gente já repetiu isso aqui N vezes. Quem tem que gostar do culto é Deus. Afinal de contas, o culto não é para mim, e nem é para você. Não é para minha glória, nem para a tua glória. O culto é para a glória de Deus. Então eu termino um culto, eu tenho que ficar me perguntando: o Senhor aceitou o meu culto? O Senhor recebeu a minha adoração, o meu louvor? Essa é a pergunta. E aí eu me lembro de um casal que estava em crise aqui nessa igreja. Eles não estão mais aqui porque eles se divorciaram. Vou deixar os nomes reservados, é óbvio, por ética. Que no meio da crise, eu tentando ajudar de todas as formas, e eu não encontrava a esposa. Eu não encontrava a esposa. Obrigado, minha filha. E aí, amados e amadas, eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês hoje, por favor. Encerramento do nosso congresso. A gente pode ir até um pouquinho mais do horário. Eu peço, se você tem compromisso, você saia discretamente e vai estar tudo na bênção. Eu demorei para encontrar a mulher, muito, mas um irmão aqui da igreja me ajudou. Disse: pastor, o senhor vai encontrar ela em tal lugar. E eu fui atrás da ovelha, né? Como pastor. Eu me lembro que eu cheguei lá, e quando ela me viu, aí não tinha como fugir. Aí ela me chamou para um lugar reservado. Eu disse: querida, por que você saiu de casa? Seu esposo está sofrendo, seus filhos estão sofrendo, ele está desesperado. Ela ouviu, irmãos, não derramou uma lágrima, e disse assim: eu quero ser feliz, e ninguém me impede de ser feliz. Hedonismo. Esqueceu uma regra básica do casamento. E a galera que é noiva, a galera que vai casar, aqui tem pelo menos uns 2 ou 3 que estão se encaminhando para isso, 4 talvez, é que você não casa para ser feliz, você casa para fazer seu cônjuge feliz. E eu sei como este homem tratava essa mulher, a pão de ló. Ele era um grande amigo meu, é ainda. Não me impeça, pastor, de ser feliz. Hedonismo. A terceira coisa, irmãos, é frouxidão na moralidade e crise na ética. Vivemos, eu penso, num momento cultural e filosófico complicado em termos de moral e ética.
E que toda vez que eu falo sobre isso, eu sei historicamente que imoralidade, falta de ética, existiu sempre na história da humanidade, mas eu creio que você vai concordar comigo, nós que somos de gerações anteriores, que a cada dia essas coisas vão tomando um sentido cada vez mais complicado. Eu posso dizer a vocês, sem nenhum medo, que vivemos num momento cultural profundamente permissivo, onde se pode tudo, uma época de carnalidade, uma época de imoralidade, uma época de uma sensualidade imensa, irmãos. De novidades surgindo a cada dia. O que mais sai hoje nas mídias sociais é trisal, que é um homem ter duas mulheres, ou uma mulher ter dois homens, e há uma luta já para que o Estado, as leis reconheçam esse tipo de relacionamento como um casamento. E eu fico perguntando, meu Deus, o que falta acontecer? Eu não vou falar de algo que eu vi essa semana e que foi manchete em todos os jornais aqui no Brasil. Alguns de vocês devem ter visto. Eu não vou falar porque vão me chamar de talvez que eu tenha algum preconceito, então não vou dizer. Mas algo terrível, aos olhos do Senhor, algo que subverte toda a tradição que nós fomos estabelecidos no Ocidente. E eu fico, meu Deus, pensando aonde a gente vai chegar. E eu tenho dito, e aqui foi dito ontem, pelo pastor Clauber, ele falou muito sobre os pais, sobre limites para os seus filhos, sobre educação, limites para os seus filhos, educação, limites para os seus filhos. E aí eu falei daquele livro lá, e disse que o autor trabalha exatamente isso, que essa geração cristã tem que se preocupar com esse mundo decaído, imoral, sensual, cheio de pornografia, cheio de transtornos. Porque se a igreja, que sou eu e você, não se preocupar com a educação dos filhos, dos netos, a próxima geração de crentes, eu vi um artigo essa semana que eu disse, meu Deus do céu, livre a igreja disso. A próxima geração de crente vai ser uma geração de crente panteísta e de crentes genéricos. Você quer isso? E finalmente, amados, a quarta e última, o quarto e último ataque é a profunda ausência de valores espirituais em alguns casamentos, em algumas famílias. Eu peço que você, por favor, querido, ore a Deus, veja esses pontos. Inclusive eu posso disponibilizar para qualquer um. Se me pedir esses pontos, ele vai do jeito que está aí para vocês. Se vocês quiserem, eu mando até a pregação para vocês. O que eu quero é que a gente seja abençoado. Estudiosos dizem, irmãos, que a tradição cristã vive um dos piores momentos, e eles se referem à fé evangélica. E o que eles mais têm colocado, amados, com problema a esta geração de crentes, a nossa, é que tem sido uma geração, não são todos, obviamente, tomados por um nominalismo profundo, tomados por uma espiritualidade cada vez mais superficial, sem profundidade. Por isso que certo estudioso do protestantismo na América Latina, ele disse que o protestantismo na América Latina é muito bom horizontalmente, ou seja, se espalhou com muita facilidade, principalmente com o pentecostalismo e o neopentecostalismo, mas ele diz, mas não cresceu verticalmente, ou seja, não aprofundou, a coisa está apenas na superfície. E eu fico pensando, amados, que as igrejas hoje, elas estão mais preocupadas em crescer
do que serem igrejas saudáveis. E nesse afã, nesse desejo de crescimento, elas não estão se preocupando com o meio, elas estão preocupadas com o fim, dizendo: o meio pode ser qualquer coisa, o que eu quero é uma casa cheia, o que eu quero é uma igreja lotada, quanto mais gente aqui melhor, não importa a maneira que nós vamos atraí-los e segurá-los. Pregações rasas, evangelho light, evangelho, como o pastor disse hoje de manhã, e eu já tenho dito isso aqui várias vezes, genérico, crente sem profundidade, sem espiritualidade, sem maturidade, sem crescimento, imaturos, superficiais, teatrais. Tempo difícil. E aí eu chego no ponto principal da exposição. Quais são as atitudes e ações que podemos tomar para proteger nosso casamento e família? O primeiro, irmãos, conscientize-se que temos um inimigo ardiloso. A igreja precisa compreender que tem um inimigo ardiloso, que não brinca em serviço, é astuto, cheio de ardis, seu objetivo é destruir vidas, seu objetivo é destruir casamentos, seu objetivo é destruir famílias. Por isso, é necessário que a gente esteja sempre alerta. É necessário, o que eu disse hoje de manhã, é necessário blindar o nosso casamento e blindar a nossa família. As Escrituras Sagradas, nas Assu, diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Quando eu estava preparando, terminando o esboço, eu me lembrei de uma coisa. Às vezes nós falamos que não podemos abrir brechas para que o inimigo não entre, porque ele é muito astuto, ele é cheio de ardis. É preciso não abrir brechas, é preciso não abrir uma brecha. E aí eu me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, quando ele diz, eu vou ler 3 versos, pois os tais, ele está falando dos falsos mestres, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçam-se em apóstolos de Cristo, mentem. Aí ele diz algo que parece sair do contexto, mas ele volta no contexto, está no contexto. Mas ele fala sobre o nosso inimigo, e ele diz, e não é de admirar, ou seja, não é de admirar que esses homens ajam assim, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Eita Jesus! Paulo está dizendo que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Aí ele conclui dizendo, não é muito, pois que também os seus ministros, e aí ele está se referindo a esses falsos, se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é que Paulo diz que Satanás, o nosso inimigo, se disfarça em anjo de luz. E aí, amados e amadas, eu concluo esse ponto, dizendo que às vezes, sinceramente, irmãos, eu não vejo crentes abrindo brechas, mas eu vejo crente abrindo janelas, abrindo portas, para que o diabo penetre em sua casa e traga contenda, confusão, tristeza e separação. Hoje de manhã, quem estava aqui presente, lembra que no final da pregação do pastor Davi, eu contei algo que aconteceu muitos anos aqui atrás. Eu falei para quem estava presente que Deus fala às vezes comigo através de sonho. Eu, na minha teologia, creio que Deus fala através de sonhos, que para mim são revelações. E eu sei quando Deus fala comigo através de sonho, como eu tive um comigo essa semana, depois eu compartilho com vocês, porque ou eu me acordo na hora, ou quando eu me acordo no outro dia, ao despertar, o sonho vem na cabeça. E eu sonhei, anos atrás, faz muitos anos isso, aqui, eu sonhei com uma família aqui da igreja, composta de o casal e 2 filhos. Mas, irmãos, o sonho era muito claro. Eles estavam dentro de casa, com janelas abertas, com portas abertas. Escute, de repente, vinha sobre eles uns bichos estranhos, que no sonho para mim eram bichos malignos, e vinha sobre a casa deles, e quando eles viam esses bichos se aproximando, eles começaram a correr para fechar as portas, fechar as janelas, era um correndo para um lado, o filho para o outro, a mulher para o outro, o marido para o outro, tal, eles conseguiam fechar, mas eles esqueceram que tinha algo por debaixo da casa, que também era uma entrada, e o bicho maior, o chefe daqueles bichos feios lá, levantava a mão, chamava a turma e dizia: é por aqui. Aí entrava por debaixo, e de repente eles saíam por aquela tampa que tinha ali, que eles não tinham percebido e não tinham travado. De repente eles saíam dentro da casa, já pulavam na sala, e aí eu despertei. Mas, irmãos, que coisa clara. E a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi, como eu faço, orar, clamar a Deus, interceder por aquele casal, por aquela família. No domingo seguinte, como era costume meu, ficar na porta apertando a mão dos irmãos, essa família estava aqui. E quando eles se aproximaram para se despedir de mim, eu pedi para eles ficarem mais um tempo. Quando saíram os irmãos à volta, eu disse: queridos, só estava o casal, os filhos eram pequenos, ficaram sentados. Eu disse: eu queria lhes contar um sonho que eu tive com vocês essa semana. O sonho foi assim, aí comecei a contar. Quando eu estava no meio do sonho, os 2 começaram a chorar. Aí eu já fiquei preocupado. Quando eu terminei de contar o sonho, a mulher falou e disse: pastor Alcimar, em choro, em lágrima, isso já aconteceu lá em casa. Já aconteceu. Eu disse: meus irmãos, como eu posso ajudar? E a partir daquela semana, eu e Denise começamos a visitar aquele casal, aquela família. Eles estavam numa crise conjugal terrível. E nós chegamos tardiamente. Eles se divorciaram. Não teve conselho, palavra que pudessem mantê-los. Eles se divorciaram. Nós temos um inimigo astuto, ardiloso. E eu creio até, irmãos, eu não quero
dá ibope para esse camarada, que ele sabe quais são as nossas vulnerabilidades. E ele talvez vá atacar exatamente naquilo que é a sua vulnerabilidade. E agora eu vou usar uma expressão militar. É preciso mais do que nunca estar com a guarda alta. É preciso estar sóbrio. É preciso estar vigilante. Cuidado com o inimigo. A segunda coisa que nós podemos fazer, irmãos, para enfrentar todos esses inimigos, presta atenção, conscientize-se que a família é projeto de Deus. Amém, amados? Vamos dizer junto essa frase: minha família é um projeto de Deus. Vamos dizer: minha família é um projeto de Deus. Só vocês. Isso é uma grande verdade. Creia nisso. Se aproprie dessa verdade. É necessário que nós entendamos essa verdade. Nossa família, amados, não é fruto de obra do acaso. Nossa família não é uma invencionice de alguma mente brilhante humana. Deixe-me dizer que não foi o Estado que criou a família, nem foi a igreja que criou a família. A família nasceu na mente eterna de um Deus poderoso. E saiba, e creia, e ponha no seu coração, que tudo o que Deus criou é perfeito e é bom. Às vezes, irmãos, Satanás com seus ardis, eu já vi muito isso, ele começa a sussurrar nos ouvidos de casais, quando estão em crise, que casamento não é bom, que família não é bom, que filho é peso e tal e tal. Não aceite isso. Família nasceu no coração de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento, foi Deus que criou a família. E deixe-me dizer uma coisa: mesmo que você esteja passando por lutas, provações, tribulações, em qualquer área, lute por sua família. Ponha no seu coração a verdade de que ela é um projeto do Deus eterno e poderoso. Em terceiro lugar, conscientize-se que é necessário cobrir-se de todos os meios para enfrentar e resistir aos ataques. Como eu disse a vocês ainda há pouco, usando uma linguagem militar, é necessário estar com a guarda alta. E nesse sentido, amados, de manter a guarda alta, eu penso que a oração e a palavra de Deus são fundamentais nessa luta. Busque levar a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo, através da oração, da leitura contínua da palavra de Deus. Eu tenho ouvido muitos líderes, pastores, dizer que a igreja precisa retornar à sua simplicidade inicial, andar e viver como um organismo e não simplesmente como instituição. Ela é uma instituição, mas antes de ser uma instituição, ela é um organismo. A igreja deve retornar à simplicidade do Evangelho do Senhor. A igreja precisa voltar aos exercícios espirituais que são profundamente necessários, irmãos. E eu cito aqui oração, vida devocional com a palavra, jejum, simplicidade. E eu quero dizer do fundo do meu coração que essa igreja tem sentido o que a oração faz. Desde o mês de abril, quando a gente fez uma campanha de jejum e oração, essa igreja começou a mudar. Eu tenho sentido isso como pastor. Alguns irmãos têm falado para mim:
Vários irmãos, a igreja está diferente, a igreja está viva, a igreja está bela, a igreja está adorando, a igreja está cultuando, os cultos de oração têm sido uma bênção, a vigília com 40 pessoas foi uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. O povo quer orar, o povo quer buscar a Deus, a gente está sentindo, meus irmãos. Quando a igreja ora, o inferno treme, os céus se abrem e as coisas começam a acontecer sobre a terra. E eu digo isso, irmão, quer ver ou queremos ver as coisas acontecer? Vamos orar, vamos orar, buscar a Deus em oração. Não vacile, não vacile na leitura da palavra, não vacile na prática, como foi pregado hoje de manhã, do que a palavra diz. Irmãos, hoje eu me emocionei com o pastor Davi, quando ele disse que naquele período sombrio da juventude dele, ele chegava em casa 2 horas da manhã. Preste atenção, isso é um exemplo para os pais. O filho, a que me parece, estava no mundão. Eu entendi assim, Alda. Jairo, ele é parente, cunhado do Jairo, né? Eu entendi assim. E quando ele chegava, Bené e Kaline, ele contou hoje em lágrimas aqui. Quando ele chegava em casa, ele via o pai dele, 2 horas da manhã. Quando ele chegava em casa, estava o pai dele com a Bíblia aberta. Que coisa, né? Ele disse que quando passava no corredor, o quarto dos pais aberto, estava a mãe dele, em profunda oração, aos pés do Senhor, orando por ele, e Deus o trouxe de volta. Quando ele contou essa história, eu me lembrei de um cabo-verdiano que quando eu estudava administração, ele pagou umas 2 matérias comigo. E quando eu soube que ele era de Cabo Verde, ele disse: rapaz, eu sou pastor da Igreja Nazareno. E aí ele disse: rapaz, eu não era pastor, agora eu me lembro. Eu falei, eu era da Igreja Nazareno, porque eu terminei o curso em 88, eu não era pastor ainda. Mas eu já estava na igreja como líder, era ministro local. Aí eu disse: rapaz, a Igreja Nazareno é muito forte no seu país. Aí ele travou. Eu disse: o que foi? Ele disse: rapaz, eu sou da Igreja do Nazareno em Cabo Verde, mas eu estou desviado. E nós começamos a conversar, porque eu tentei trazê-lo de volta para Jesus, e um dia ele disse assim para mim: Alcimar, o que mais está gravado no meu coração é a imagem do meu pai, de joelhos. Aí ele começou a chorar, orando pela minha vida, e eu no mundo, e o meu pai em lágrimas, clamando pela minha vida. Irmãos, não abra mão da oração e da leitura da palavra. Eu me lembrei hoje, Denise, preparando, dando o retoque final do sermão do seu pai. Pai Denise, que partiu para o Senhor alguns meses atrás, com 94 anos de idade, 94. Até o último dia, Bené, que eu fui lá, eu vi esse homem, irmãos, eu sou profundamente tocado. Um homem com 94 anos de idade, lúcido, sentado lá no quartinho dele com a banquinha que ele tinha, com a Bíblia aberta, a mão escorada na cabeça, lendo a Bíblia Sagrada. 94 anos. Que coisa linda. Que coisa linda. Meus irmãos, eu quero dizer uma frase de Charles Swindoll, num dos seus livros. Charles Swindoll diz: se Jesus era o Deus encarnado, o próprio Deus, e não perdia uma oportunidade para parar toda a sua agenda e estar em oração na presença do seu Pai, o que nós pensamos que somos para não priorizarmos a oração em nossa vida? Essa frase é forte. Se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, às vezes você vê no Evangelho,
ele parava, deixava a multidão de lado, pegava os seus discípulos, ia para algum lugar, e ele se punha a orar na presença do seu Pai. E obviamente ele fazia isso como homem, porque como homem ele passou, o autor de Hebreus diz, tentações, provações. Eu fico imaginando que a gente só lê Mateus 4, as tentações de Jesus no deserto, e a gente acha que Jesus só passou aquilo. Não, irmãos, eu fico imaginando o quanto Jesus foi assediado, o quanto as pessoas quiseram fazer dele rei. Foi tentado de todas as formas, o autor de Hebreus diz. O que é que nós achamos que somos? Somos o quê? Divinizados? Que não precisamos de oração? E ligado a isso, e lembre-se, o apóstolo Paulo ele diz, eu gosto tanto desse texto, as armas da nossa milícia não são, diga aí, carnais. Ou seja, eu não vou lutar com o inimigo com a carne. Lembre-se disso. As armas das nossas milícias, elas não são carnais. Não são. Não queira enfrentar o inimigo com carne, não vai dar certo. Mas elas são o quê? São o quê? Espirituais. Para desfazer sofisma, desembaraçar. E uma dessas armas é a oração, irmão. Deus ouve a nossa oração. A gente vai para Efésios, capítulo número 6, o apóstolo Paulo diz, eu quero apresentar para vocês a armadura de Deus. A armadura é de Deus, e Ele concede a nós. A palavra está no meio. E lá no final o apóstolo Paulo diz, orando incessantemente. Incessantemente. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. E aí eu quero dizer para você, como família, saia daqui hoje com o compromisso de ter uma família aos pés do Senhor, o casal, com os filhos, de adoração, de louvor. Eu e Denise priorizamos isso. Primeira coisa que a gente faz, logo quando a gente desperta, já no café da manhã, é ter o nosso devocional. Eu sei que nem todos podem, por causa do trabalho, mas selecione um tempo, pode ser à noite, na hora do almoço. Não abra mão disso. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu fui criado num lar evangélico. E quanta diferença fez para mim os cultos domésticos que o meu pai e a mãe faziam. Que diferença enorme, irmão. Nós éramos discipulados pelos nossos pais, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Quem me ensinou a Bíblia foi meu pai. A minha paixão pelas Escrituras não foi o seminário que trouxe. A paixão pelas Escrituras foi meu pai, que até a minha juventude sentava comigo, discutia a palavra, a gente fazia curso junto. Eu não vejo mais isso. As famílias não fazem mais cultos domésticos. Casais não oram juntos. Saia daqui com compromissos nessa noite, pactos nessa noite, de restaurar o culto na sua família. O momento devocional vai te ajudar a enfrentar os inimigos. Eu quero dizer a vocês o último ponto para a gente orar. Veja só, escute isso. Conscientize-se que por mais que o inimigo tenha atacado, desolado e despojado, despojo aqui é tirado alguma coisa, ele pode ter feito isso. Sempre há possibilidade de restauração e resgate. Sempre há. Talvez alguns casais ou famílias aqui tenham sido atacados, estão hoje passando por um ataque profundo,
Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de resgate. O nosso Deus é um Deus de renovação. Você crê nisso, amado? É interessante o final dessa história. Quando Davi reanima sua força, ele chega até o sacerdote Abiatar e pergunta a Abiatar: Abiatar, eu vou atrás desse pessoal ou não vou? E Abiatar diz: pode persegui-lo, porque você vai alcançá-lo e tudo será liberto. Davi vai, pega os guerreirão lá, bora. Aí no caminho eles acham um egípcio que tinha sido levado cativo também. E como ele estava doente, os amalequitas deixaram no caminho. E Davi pega esse camarada, pergunta pelos amalequitas. Ele disse: eu sei onde eles estão. Aí Davi disse: você pode nos levar até ele? Ele disse: se vocês pouparem a minha vida, eu levo. Davi disse: eu pouparei a tua vida. E eles vão. E a Escritura Sagrada diz que Davi desceu, porque eles estavam acampados numa campina, e Davi desceu com seus homens. Eu imagino a ira de Davi com os seus valentes, e com ímpeto Davi os feriu. Aí diz aqui, no verso 17: desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Irmão, foi, desculpa a expressão, foi pau, viu, irmão? Foi uma briga renhida. Ele diz que só escapou 400 moços que subiram nos seus camelos e foram embora, fugiram. Os outros morreram. Se você está com a Bíblia aberta, talvez tenha fechado, veja a partir do verso de número 18. Assim Davi, você está com a Bíblia aberta? Amém? Vamos ler juntos do 19 até o 20, vamos lá? Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Amém, meus irmãos? Pegou a mulher de volta, coisa boa. Vamos lá, 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém, meus irmãos? Verso 20: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Tudo voltou. Tudo voltou. O nosso Deus é Deus de restauração. O nosso Deus é Deus de resgate. E eu gosto demais quando o autor da história diz: e ele tomou todas as ovelhas e todo o gado. Ou seja, pegou coisas a mais ainda. Irmãos, eu creio que quando Deus age na nossa vida, casamento e família, eu vou usar uma expressão para que você compreenda: o segundo estado pode ser melhor do que o primeiro. O vinho novo é melhor. Quem sabe depois da restauração, do resgate, da renovação, a família não seja melhor do que era. Que Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Eu queria convidar pastor